Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Rodrigo Henrique da Silva, boa noite Nicola, nós torcedores temos que cobrar a diretoria que o Rian Francisco tem que ser utilizado. Podemos deixar ele desse jeito. Se o Zubeldia não quer ser questionado pelo torcedor, tem que usar ele. A pressão no Zubeldia em relação aos garotos da base até tem surtido efeito, né? O Zubeldia colocou para jogar nas últimas partidas o Alves e o Lucas Ferreira, e com os dois a coisa dá para dizer que melhorou. Mas chama muita atenção, você bateu num ponto super importante. O vídeo da tarde tratou bastante sobre isso, né? Mas mais do que colocar o vídeo da tarde, deixa eu dividir com vocês uma estatística que é meio assustadora e que envolve o Rian Francisco. Vou colocar na tela aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Pronto, apareceu aqui, ó. Vamos lá, ó. Apresentar, compartilhar tela. Vou mostrar para vocês os números do Rian Francisco nos últimos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 6 jogos, ele só jogou 13 minutos. Se a gente ampliar nos últimos 13 jogos, foram 2 aparições, uma de 13 minutos e a outra de 1 minuto. Então, em 13 partidas, o moleque teve 14 minutos de oportunidade. Numa clara demonstração do Zubeldia de que não tem a intenção de utilizar o Rian Francisco, tá? Então, repetindo para quem está chegando agora. Nos últimos 13 jogos do São Paulo, o Rian Francisco só jogou 2. Mas a soma desses 2 jogos garantiu a ele 14 minutos, 13 contra o Cruzeiro e 1 contra o Sport. Em todos os outros, ele não saiu do banco de reservas. Isso demonstra claramente uma total falta de vontade, de pouca utilização do Zubeldia em relação ao Rian Francisco. Eu já havia contado para vocês que o Zubeldia não morre de amores pelo Rian Francisco. Vou até ser um pouquinho mais incisivo. A pessoa da comissão técnica que conversou comigo disse que o Zubeldia entende que o Rian Francisco não tem altura, não tem porte físico e não tem movimentações de um centroavante. Até por isso, para que ele jogue no São Paulo, a coisa vai precisar mudar de forma radical. Eu até achei que com a contusão do Caleri, ele teria mais minutos, mas não é isso que a gente tem assistido não, tá bom? Marcos Pereira, cadê o patrocínio na manga com a Magnum? Até agora nada, e se tem algum para o lugar da Viva Sorte. Max Pereira faz uma lembrança importante. Cara, desde o fim do ano passado, o departamento de marketing do São Paulo tem batido nessa tecla de que o espaço na manga estava reservado para o Magnum Bank. Há uma parceria que está para ser assinada há um tempão. Quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Por aí? Alguma chance de o acordo com o Magnum Bank cair? Porque, cara, tá muito estranho. A gente já tá no dia 21 de abril. Carlos Maia, Nicola, acerto com o Tite do Corinthians, tem chance de o Dorival vir para o São Paulo ou a diretoria vai segurar desse treinador meia boca? Severino, a iminente ida do Tite ao Corinthians é um problema pro Zubeldia. Você pode ter certeza que o Zubeldia vai continuar com aquele enorme fantasma que atende pelo nome do Dorival Júnior, tá? O São Paulo está tentando segurar ao máximo, estender ao máximo a permanência do Zubeldia por uma questão financeira. A demissão do Zubeldia vai custar no mínimo 3 milhões de reais de multa. E qualquer técnico que está sendo especulado vai sair mais caro do que ele. Rodrigo Henrique Nicola, eu vi o Barolo falando em TV de esporte que o Zubeldia corre risco de ser, caso perca umas 3 partidas, ele cai. O nome para assumir, caso demissão, vai ser o Diniz. Mesmo a diretoria vai comprar a briga. Rodrigo, eu não consigo. Eu cheguei a dizer isso no sábado, tá? O cenário no sábado era do Dorival indo para o Corinthians, e aí com isso o São Paulo insistiria mais algumas rodadas com o Zubeldia, e se não desse certo iria no Diniz, tá? O Diniz é mais barato, tem um acerto já há algum tempo, mas com o Dorival Júnior desempregado é impossível que o São Paulo consiga fazer esse movimento, é impossível. O presidente do São Paulo não pode fazer isso, porque ele sabe que seria muito avacalhado, tá? Mas esse cenário que o Barolo descreveu era o cenário do sábado com a iminente ida do Dorival para o Corinthians. Quem deve ser o substituto do Caleri? Alessandro, na sexta-feira,
uma pessoa do São Paulo me contou que havia pelo menos havia 100 jogadores sugeridos ao São Paulo, e que nenhum agradou. Entre esses 100 estava o Mariano Dias, ex-Vasco, ex-Real Madrid. Boa noite, Nicola. Quem volta primeiro dos machucados no São Paulo? Reinivaldo de Jangada. O Pablo Maia, não, o Lucas Moura deve ser o primeiro, tá? Lucas Moura deve ser o primeiro. Com Oscar e Pablo Maia voltando no próximo mês. Caleri só no próximo ano, tá? Deixa eu ver se tem alguma novidade sobre o Luiz Gustavo, né? Como é que tá a recuperação dele? Ele ia passar por uma consulta. Titi, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber como foi a consulta médica do Luiz Gustavo. Ver se a gente consegue alguma atualização para vocês. O César Cacita e o Dorival vai para onde? César, depois de um longo e tenebroso inverno, uma pessoa que cuida da carreira do Dorival me atendeu. Cheguei a ligar para essa pessoa, enfim, mas ele atendeu. Ontem, durante a live, eu dei uma pelada, falei, pô, legal, esqueceu dos amigos, né? Aí no final da live ela me escreveu, não, Nicola, não é isso, tal. Que tinha muita especulação e a gente achou melhor ficar em casa, mais calminho, sem falar com ninguém. Tá, beleza, e como é que é a situação? Ah, Nicola, no Corinthians não vai virar, não tem mais nada nesse momento. Eu não sei se o Dorival pediu alguma coisa de última hora, se aquele episódio envolvendo o Fabinho e um aliado do Augusto acabou sendo determinante, se foi o Tite que mudou de ideia, que fez com que o Corinthians voltasse a colocar o Tite como prioridade, enfim, alguma coisa aconteceu que houve uma mudança de rota. Dorival era o primeiro nome quando o Ramon é demitido, mas o Tite passou a ser a bola da vez. E é difícil imaginar que, a menos que com o Tite o negócio regrida, e aí o Dorival pode voltar a ser uma boa opção. Mas é importante lembrar que aquele período que o Dorival havia estabelecido que ele queria ficar com a família já acabou. Ele havia determinado que até a Páscoa ele não trabalharia, para curtir um pouco mais da família, para descansar e se recuperar da demissão, que pegou bastante forte nele. Ele não esperava ser demitido na CBF, enfim, ficou mal. Eu imagino que o cenário para o Dorival seja voltar ao São Paulo, mas o São Paulo não tem hoje capacidade financeira de pagar aquilo que o Dorival imagina que ele valha depois de passar pela CBF. Vai haver a necessidade para que o Dorival volte ao São Paulo de uma readequação, algo como o Dorival. Você quer voltar para o São Paulo? Beleza, você tem que vir para ganhar mais ou menos o que você ganhava. Entre 1.200.000 e 1,5 milhão de reais por mês. Se você quiser ganhar mais do que isso, tá descartado, tá bom? Quanto o Diniz é mais barato do que o Dorival, bem mais barato. O Diniz toparia voltar ao São Paulo para ganhar pouco mais do que o Zubeldia. O mais barato de todos é o Zubeldia. Olha que coisa louca. O Zubeldia com 1 milhão de reais por mês, pacote dele, comissão, é o mais barato dos técnicos especulados. O Diniz iria para ganhar pelo menos 1.200.000, 1,5 milhão de reais por mês. O Dorival teve gente falando em 3 milhões, eu não acredito nesse número, mas o Dorival pediria pelo menos 2 milhões de reais mensais. O Tite acima dos 2,5, quase 3 milhões de reais mensais, tá? O Augusto Antônio perguntando se há alguma novidade do Oscar voltar quarta-feira. Deixa eu checar essa parada, ó. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Quarta-feira. Vamos ver se a gente descobre alto, tá? Parem com a campanha para derrubar o Zubeldia. Marcos Silva aqui escreve. Estou falando aqui que o Zubeldia é a opção mais barata. Se você está pensando em trocar de técnico, saiba que você vai gastar mais. Leonardo Limeira, Nicola, pode perguntar se o São Paulo vai fechar o ano em superávit se atingir a meta de 155 milhões em vendas? Vamos lá, Leonardo, eu vou te ajudar a explicar isso. O São Paulo e qualquer clube de futebol do Brasil faz uma projeção orçamentária para tentar utilizá-la como um parâmetro. Olha, a gente precisa vender 155 milhões em jogadores, a gente precisa conseguir 120 milhões com marketing, a gente precisa chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil, e em troca disso a gente tem tal grana para gastar, enfim. É um esboço, um planejamento do que você vai ter para o ano. Se o São Paulo consegue vender mais do que 155 milhões de reais em atletas, São Paulo ganha um pouco mais de fôlego para alguns dos outros custos. E a recíproca é verdadeira. Se vende menos, cria essa dificuldade. O São Paulo precisa de pelo menos uma grande venda na metade do ano.
Ontem até vocês me perguntaram, mas Nicola, quem você apostaria que poderia ser essa grande venda? Na teoria, seria o Rian Francisco. Mas na prática talvez não, porque o Rian não consegue jogar. O Zubeldia não dá chance para ele. O Edu Afonso contou outro dia que 3 clubes franceses mandaram olheiros, observadores para o Morumbi para assistir ao Rian Francisco contra o Cruzeiro. Foi o único jogo dos últimos 6 que ele entrou, faltando 13 minutos, e teve de fato dificuldade. Mas o fato de jogar pouco também não é um fator que ajuda, né? Arthur Cabral no São Paulo para substituir o Caleri. Não, Ricardo, sem chance, cara. E vou te explicar, o motivo é financeiro. O Arthur Cabral foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros. Ainda que o Benfica aceite perder 5 milhões de euros, o negócio precisaria girar na casa dos 15 milhões de euros, e hoje o São Paulo não tem nenhuma condição de fazer um negócio desse tamanho. O Joel Freitas, não acredito até agora, o Luciano não entrou no domingo. Zubeldia, o Luciano vai te ferrar se continuar colocando como meia. Não serve nem como segundo atacante. O Joel Freitas faz uma observação importante. Um dos caras mais chatos do elenco do São Paulo é o Luciano. É o cara que reclama do bife, da cama, da viagem, do horário do treino, do treinador. Ele já é um cara que sistematicamente reclama. Tendo ido para o banco de reserva sem nem ter sido utilizado. Anota aí, Nicola, se o Alves jogar bem igual jogou ontem, ele é que vai ser vendido. O Barcelona estava na sondagem no começo do ano. Gostei bastante da utilização do Alves. E acho até que o Alves, o Rian Francisco e o Ferreira, que são os 3 caras com mais potencial, os caras mais emergentes, se eles tivessem ganhado mais minutos durante o Campeonato Paulista, hoje estariam até mais fortes, tá? Quero ver o Neto de tanguinha de onça. O mal encarado é quem fala. Cara, essa história foi muito louca, né? O Ferreira não tinha nenhum gol na temporada, 0. E aí o Neto faz uma daquelas declarações fortes dele, ó, esquece. Ferreira não é jogador para São Paulo, tá mal, fase horrorosa. Digo mais, ele não faz 10 gols no ano. Ah, como assim não faz? Não faz 10 gols no ano. Aí o Neto ainda chegou a falar, se fizer 10 gols, venho de tanguinha. Isso foi dito no dia 10, uma quarta-feira. Na noite dessa quarta, o Ferreira fez 2 gols contra o Alianza. Depois, 1 gol contra o Cruzeiro, outro gol contra o Botafogo e mais 1 gol contra o Santos. São 5 gols nos últimos 4 jogos. O cara que não tinha marcado nenhum gol, a partir dessa declaração do Neto, tá desembestando a fazer gol, restam 5. E aí, só mais uma curiosidade em cima dessa história, o Júlio, o filho mais novo do Neto, tá torcendo para os gols do Ferreira. Ontem, o Júlio estava assistindo ao jogo do São Paulo, saiu o gol do Ferreira, e aí o Júlio, em vez de chamá-lo de pai, ele chama de craque Neto. Craque Neto, gol do Ferreira, se ferrou e tal, enfim, entre outras coisas. O Joel Freitas, 2 milhões para o Dorival é brincadeira, nem de graça quero ele no São Paulo. A Rafaela Queiroz, perseguição ao Zubeldia lamentável, merecem o Diniz. Perguntei aqui para uma pessoa do São Paulo se o Oscar volta na quarta-feira, a resposta, acho que não, mas vou confirmar para você. Deixa eu agradecer a pessoa. Obrigado. Kleber Nunes, Nicola, o Grêmio queria o Arboleda. Seria uma boa troca para o São Paulo pegar o Pavon e alguma grana nesse negócio? Kleber, o Grêmio queria o Arboleda, mas ele queria com o perdão perdoando uma dívida que o São Paulo tem com o Grêmio em relação ao Ferreira. E aí o São Paulo não topou, tá? O São Paulo alega que o Arboleda é uma peça super importante. Preciso falar agora sobre o São Paulo de Rian Francisco, que está cada vez mais escanteado no time de Luiz Zubeldia. Você sabia que nos últimos 6 confrontos, Rian Francisco teve apenas 13 minutos em campo? Foi na reta final da partida contra o Cruzeiro. Imagino, inclusive, que ele só ganhou essa oportunidade porque olheiros de 3 clubes da França estavam no Morumbi para assisti-lo. Nas outras 5 partidas ele foi para o banco de reservas e nem sequer foi utilizado. Se a gente ampliar um pouquinho essa observação e incluir os últimos 13 jogos, dá para dizer que o Rian Francisco só esteve em campo em 14 minutos. Foram 13 minutos contra o Cruzeiro e mais 1 minuto diante do Sport na abertura do Campeonato Brasileiro. Em outras 11 partidas ele foi relacionado, ficou no banco de reservas, mas não saiu de lá. Até imaginei que com a lesão do Caleri as coisas pudessem mudar. O Rian Francisco naturalmente seria a primeira opção no banco de reservas para o lugar do André Silva, mas no jogo contra o Botafogo, em que o Caleri se machucou, e na partida do final de semana contra o Santos, o Rian Francisco não foi utilizado. Já havia contado para vocês, depois de ouvir uma pessoa muito próxima do Zubeldia, que o Rian não tem as características que o técnico argentino gosta.
O Zubeldia entende que o Jean Francisco é muito baixo e franzino para ser um centroavante, que ele não tem domínio dos movimentos que um centroavante precisa e que participa pouco do jogo, ficando muito dependente da marcação de gols. Algo que a torcida desconsidera, pelo contrário, hoje, talvez o jogador da base mais pedido pelo torcedor do São Paulo é justamente o artilheiro da categoria sub-20.